Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17, é a primeira parte do nosso estudo dessa noite, e a segunda parte vai estar em Apocalipse 8, do 1 até o 6. Então, vou fazer a leitura dessa primeira parte aqui, e posteriormente a gente faz a leitura da outra, lá em Apocalipse 8. A visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. A gente vai fazer um pouquinho diferente nessa segunda parte do capítulo 7, a gente vai ver mais a parte dos comentaristas bíblicos. E aqui está o primeiro comentarista, já bem no início. Sempre lembrando, vez por outra, eu vou colocar esse texto aqui. Isso aqui é a continuação da terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois das coisas que são, ou seja, depois das igrejas. O capítulo 7 do livro de Apocalipse é a primeira passagem parentética do livro. Então, há um parêntese aí, a gente viu isso semana passada. Todo o capítulo 7 é um parênteses que se abre. Este parêntese encontra-se entre o 6º e o 7º selo. Isso está lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17, que é o 6º, né? O 6º e o 7º selo que a gente vai ver lá ainda essa noite, 8:1. O capítulo 7 é que registra essa cena parentética. Nele se verifica 2 grupos de redimido. Os judeus, foi aqueles que a gente estudou semana passada, os 144 mil selados, e o outro gentil, ou em sua maioria, que é o que a gente vai ver hoje. O primeiro grupo em destaque acha-se na terra, porém o segundo grupo está no céu, que é esse de hoje. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. Aqui ele diz que esse grupo tem vestes brancas e palmas nas mãos, representando a vitória que tiveram por resistirem às pressões do anticristo. Era uma multidão numerosa que ninguém podia contar. São gentios salvos durante a grande tribulação, que sofreram martírio, como está registrado no capítulo 6. Versículos 9 ao 11. Serão ressuscitados antes do milênio para fazerem parte da primeira ressurreição. Também nota-se que eles não tinham coroas, mas palmas nas mãos. Coroa no Novo Testamento é galardão que recebe quem trabalhou para o Senhor. E esses não tiveram oportunidade para o trabalho.
porque uma vez confirmando sua fé em Jesus como seu Messias e Deus, foram mortos. Deixo como registro, então, lembrando aqui, vestiduras brancas são atos de justiça dos santos. Os versículos 9 ao 17 descrevem o último grupo de remidos no livro. Todos são mártires, enquanto os 144.000 são pessoas vivas, trasladadas sem morrer. Esses são martirizados após o arrebatamento da igreja, em 4:1, Apocalipse 4:1. Dentre eles estão os santos sob o altar, em Apocalipse 6, do 9 ao 11, a gente já viu, e o restante de seus irmãos que devem ser mortos na tribulação. Todas as nações são todos os gentios ou a sua maioria. Provavelmente aqui haverão judeus também. Diante do trono serão trasladados, do contrário, não poderiam estar diante do trono de Deus no céu. Eles não podem ser ressuscitados e trasladados, a menos que sejam mortos, implicando seu arrebatamento ao céu, quase no fim da 70ª semana de Daniel, a tempo para as bodas do Cordeiro. Que eles encerram a primeira ressurreição está claro em Apocalipse 20, do 4 ao 6. A respeito das palmas nas mãos, um símbolo de vitória, e é usado somente aqui em João 12:13. A gente vai ver essa passagem aqui de João 12:13 um pouquinho mais à frente. Ele diz que essa grande multidão, esse grupo incontável, compõe-se de todos os salvos de todas as nações. Isso aqui é quase uma unanimidade entre eles, né? Esta multidão pode se referir aos mesmos 144.000 que, após a tribulação, louvam a Deus que os salvou e deu a vitória sobre a perseguição e a morte. O Novo Testamento representa a igreja como o Israel verdadeiro. Assim, as duas multidões de capítulo 7 seriam as mesmas, vistas de diferentes pontos de vista, antes e depois da grande tribulação. Aquela questão das palmas nas mãos, a respeito de ramos de palmeiras, a Bíblia traz referências a isso também. E aqui está João, aquela que ele falou agora há pouco ali, que eu mencionei. Numerosa multidão que viera à festa, eles tinham ramos de palmeiras. Aqui é quando Jesus entra triunfante lá em Jerusalém. Apocalipse 7:10, vocês vão acompanhando também nas Bíblias, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Também trago referências a respeito disso, só para ficar registrado aqui no vídeo. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Também a respeito dessa adoração a Deus, somente para ficar registrado. Mais algumas aqui. Inclusive alguns spoilers em Apocalipse, tem muito essa questão de adoração em Apocalipse. Apocalipse 7:12, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui são 7 itens da atribuição a Deus. A gente vê aqui o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, honra, poder, força. Mais algumas aqui. Aí chegamos ao versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí ele responde: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esse autor aqui, à esquerda e abaixo, aqui em vermelho, ele fala da grande tribulação, né? A grande, referindo-se aos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Todos os eventos de Apocalipse 11, do versículo 15 até o 19:21, acontecem durante esse período. Esse outro autor, a respeito do sangue do Cordeiro, eles foram salvos ao confiar em Cristo e no que ele fez na cruz. No livro de Apocalipse, a importância colocada na cruz é esmagadora. Versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.
Primeiro vamos ver as 10 bênçãos dos remidos, para esse autor aqui. Estar diante do trono de Deus, uma bênção. Servir a Deus de dia e de noite. Ter Deus em seu meio. Nunca mais ter fome, nunca mais ter sede, nunca mais ter a luz opressiva do sol. Nunca mais sentir um calor incômodo. Ser apacentado pelo Cordeiro para sempre. Abundância da água que refrigera. E nunca mais ter dor. Eu coloco como tabernáculo aqui, então, a presença de Deus. Mais um comentarista, os cobrirá, ou seja, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aquele que está sentado no trono vai projetar seu tabernáculo protetor, que de fato é sua presença sobre todos os santos de Deus. Esse outro comentarista, a respeito do tabernáculo também, Deus proveu para seu povo um domicílio de eterna adoração e bem-aventurança. Ele vai finalizando, então, com todas essas bênçãos que a gente já viu. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Algumas referências sobre essas bênçãos aqui. Mais algumas também para registro. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Também deixo algumas referências, mais algumas. Eu acredito que a gente fecha com essas aqui. E a gente viu, então, os dois grupos, os judeus e os não-judeus, os gentios. Na segunda parte do capítulo 7, a gente finaliza, então, assim, o capítulo 7 e parte para o capítulo 8. O sétimo selo, então, os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, Apocalipse 8:1, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O cordeiro abriu 7 selos. Aqui estão uma referência a respeito dos 7 selos. Este selo aqui é o último. Então, houve um silêncio no céu cerca de meia hora. A Bíblia não dá a razão porquê disso. Não se tem referência, a gente pode só conjecturar o porquê disso. Quando o cordeiro abrir o 7º selo, que é o último, serão entregues aos 7 anjos as 7 últimas trombetas, que contém a última e pior sequência de juízos jamais vista. A ruptura do 7º selo abrirá definitivamente o livro. Na sua abertura, serão revelados os juízos das 7 trombetas. Então, as 7 trombetas vai ser uma sequência de juízos. Nas mãos dos anjos de Deus, elas, as trombetas, representam castigos iminentes. O número 7 dessas trombetas indica que Deus trará algum julgamento perfeito, completo e inteiramente apropriado para realizar seu propósito contra o mundo dos ímpios. Silêncio no céu antes dos juízos das trombetas. Isto é tão literal quanto o que está afirmado. Silêncio no céu por quase meia hora. A razão para o silêncio não é mencionada. Esse silêncio revela a intensa expectativa quanto ao que está por vir ao mundo. Em outras palavras, se até aqui tem sido ruim, a intensidade do juízo irá aumentar muitas vezes. E a gente fecha com esse último comentarista: o tempo no céu não se mediria como na terra, mas João transmite, em termos humanos, a impressão que esta pausa lhe dá.
Então, Apocalipse 8:2, então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, a partir do versículo 2, a gente tem um outro parênteses. Assim como o capítulo 7 foi um parênteses, o capítulo 8, a partir do versículo 2, é um outro parêntese. A gente vê no versículo 1 que o cordeiro abre o 7º selo e houve silêncio no céu cerca de meia hora. Nós poderíamos colocar, então, que o 7º selo é esse silêncio no céu. E aí, a partir de então, um outro parênteses. E o que ele fala aqui? O anjo sacerdotal e a preparação para os juízos das trombetas. Os versículos 2 ao 6 são a segunda passagem entre parênteses e explicam eventos no céu entre o 7º selo e a primeira trombeta. Eles preparam para o sonido das 7 trombetas que encerram os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. As 7 trombetas devem ser tocadas sucessivamente entre os selos e as taças. A primeira será tocada após o 7º selo e a última no meio da semana. Então, essas trombetas, para ele, elas finalizam no meio da 70ª semana ali de Daniel. Então, há uma ligação entre trombetas e sacerdotes. A gente vê isso na Bíblia, em várias passagens, como aqui Josué 6:4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Apocalipse 8:13-4, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui é o altar de incenso, uma representação daquele altar terreno que os judeus fizeram lá ainda na época do deserto para o tabernáculo. Então ele era mais ou menos dessa forma aqui. Vamos ao primeiro comentarista. Este anjo talvez seja Cristo em seu ofício como sumo sacerdote. O incensário sempre é mencionado com relação ao sumo sacerdote. A gente vê isso em Hebreus 4, do 14 ao 16, por exemplo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E por aí ele vai, deixo registrado também, Hebreus capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ao outro comentarista sobre o incenso, representa a perfeição, o mérito e a virtude da vida de Cristo. Tudo fala de Cristo, e mais particularmente do que ele fez na cruz. A propósito, esse altar do incenso no céu foi o modelo para o altar do incenso que havia no tabernáculo na terra, colocado diretamente diante do véu durante o tempo da lei. Então, ele se refere sempre às obras de Cristo na cruz com relação ao incenso, misturado com a oração dos santos. Números capítulo 16, versículos 46 e 47, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Mais um comentarista, o incenso celestial, misturado com as orações dos crentes, adiciona fragrância perante Deus. Assim é a oração oferecida no Espírito Santo. Vejam isso aqui, 2 Crônicas 26, 16 ao 18. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão,
que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Levítico 16, 12 e 13. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Salmo 141, 2. Vejam que interessante esse salmo aqui. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, como aroma aceitável, né, diante de Deus. E as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Deixo aqui também mais algumas referências. Essa aqui é muito interessante também. Romanos 8, 26 e 27, sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Apocalipse 5, 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, para ficar bem claro, essa questão que ele fala aí do incensário. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Primeiro autor, ou primeiro comentarista, à esquerda, o fogo do altar. Esse é o altar de bronze no céu, que tipifica a morte de nosso Senhor, que era necessária para que o homem pudesse ser redimido. E como é evidente aqui, o céu está cheio de representações dessa morte sacrificial e expiatória. Mais um aqui, esses acontecimentos terão lugar cerca de 2 anos e meio depois do início da grande tribulação. Ezequiel 10, 2, e falou ao homem vestido de linho, vá por entre as rodas até debaixo dos querubins, e encha as mãos com brasas acesas, que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Salmo 18, 13. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizos e brasas de fogo. Também lá em Isaías 29, 6, do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Isaías 30, 30, aqui o contexto do julgamento da Assíria. Isso aqui é uma profecia de dupla referência também a respeito do anticristo. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Referência a respeito desse versículo aqui, eles, os anjos, né, se revezam para tocar suas trombetas, provando eventos sucessivos, como acontecem com os 7 selos e as 7 taças. Quanto ao caráter literal dos eventos das 7 trombetas, eles devem ser tão literais quanto a revelação que lhes é dada. Devemos tornar simbólico aquilo que é simplesmente literal. As pragas do Egito foram literais, por que não estes eventos? Fechamos o capítulo 7 e iniciamos o capítulo 8. O 7º selo encerra aqui e a partir de agora vão começar as trombetas serem tocadas aí pelos anjos. Esses fatos aí, ó, eu, para mim, na minha visão, acho que tem tudo a ver com essas eleições. Eu acho que daí sim é que vai começar o caos, né? Porque vai ser mudado tudo que, né, que diz respeito
a família, no caso, sabe? Porque assim, o diabo ele quer torcer toda a palavra de Deus, né? Então, ele quer atingir a família, que é o bem mais precioso, né? Depois do Senhor Jesus, a família é a coisa mais importante. E então, o que a gente está vendo aí ó, é o que vai acontecer, não é verdade? Ou estou errado? Ou estou certa? Ou estou errada? A tendência é exatamente ir para essa linha, as coisas piorarem, né? Não é melhorar, é piorar mesmo. Tu fala na importância da eleição, né? Eu entendo bem essa questão que tu fala, mas é uma tendência, o mundo piorar cada vez mais, né? Por mais que a gente se esforce para isso, o negócio é a gente permanecer alicerçado, né, na palavra, no Senhor, e a gente vai precisar muito disso daqui para frente. É verdade, não vai ser fácil, por isso que a gente vai ter que se apegar mais e mais à palavra de Deus, né? Porque a palavra, ela não volta atrás. E tem promessas aqui, promessa para aqueles que seguir até o fim, né? Alicerçados na palavra dele. Então, é promessa. Então, é a palavra dele e essa palavra vai se cumprir. Não é verdade? Agora, cabe a nós não desistirmos no meio do caminho, né? Porque o diabo vai tentar de todas as formas, né? Tem várias passagens ali na Bíblia que fala, né? Que, inclusive, os da nossa própria casa iriam nos entregar, né? E tudo mais. E daí a tendência é piorar. Com certeza é piorar. A gente não, né? Não quer, mas tá escrito, né? As coisas não vão melhorar. A tendência é piorar mesmo. Infelizmente. Quem não quer seguir o Senhor Jesus vai sofrer muito, né? Nessas trombetas já foram todos os santos arrebatados. Bom, ainda vai ter os 144 mil selados. Os 144 mil selados, a gente entende que eles vão ser arrebatados também. Então, a gente vai ver mais para frente uma referência a eles. Um pouquinho mais à frente ali, não lembro qual é o capítulo, vai falar sobre eles, que é depois das trombetas.